Empurrei a porta da frente e fui atingida pelo cheiro forte de tinta antes mesmo de largar minha bolsa. Meus sapatos ainda estavam úmidos da chuva lá fora, meus braços pesados após um turno de 12 horas na lanchonete. Mas o que vi fez a dor desaparecer em um único choque de descrença. 2 homens de macacão estavam no meu quarto, rolos deslizando para cima e para baixo nas paredes que eu tinha pintado de pêssego apenas meses atrás. Minhas cortinas floridas estavam amassadas no chão, salpicadas de gotas de tinta branca. A comoda que eu havia lixado e reformado nos finais de semana estava empurrada para o centro do quarto, com riscos de tinta já marcando seu verniz. Minha respiração ficou presa na garganta. O que está acontecendo? Sylvie estava encostada na porta, braços cruzados, lábios curvados em um sorriso que eu conhecia muito bem, o sorriso que ela usava quando achava que era esperta. Ah, Marina disse, de forma leve. Você chegou cedo. Estamos apenas fazendo algumas reformas antes de nos mudarmos. Achamos que seria uma surpresa. O tom dela era casual, como se estivesse comentando sobre o tempo, como se aquelas paredes fossem dela para mudar. O pintor mais jovem parou o movimento no meio do rolo e me lançou um olhar de desculpa. Mas Sylvie não se intimidou. Minhas pernas se sentiram instáveis. Por meses, aquela casa tinha sido minha promessa para mim mesma, a prova de que anos de horas extras e economia significavam algo. E ali estava ela, tratando-a como uma tela para seus próprios planos. Quis gritar, exigir uma explicação, mas tudo o que saiu foi um sussurro tenso. Mudar. Sylvie inclinou a cabeça, convencida e satisfeita. Você vai ver. Vai ficar melhor assim. O cheiro de tinta molhada girava ao meu redor, e meu peito se apertava como se o próprio ar estivesse me sufocando. Foi então que percebi, isso era apenas o começo. As palavras a mudar se engrudavam em mim como roupas molhadas. E, enquanto eu permanecia naquele quarto arruinado, minha mente voltou ao caminho que me trouxe até ali. Durante anos, vivi de salário em salário, começando antes do amanhecer no diner da Lancaster Drive, aquele tipo de lugar em que a placa de neon nunca se apagava, e o cheiro de óleo da fritadeira grudava na pele mesmo depois do banho. Depois de cada turno, juntava as gorjetas, contava as moedas do caixa em que trabalhará e colocava o que sobrava em um pequeno envelope escondido no armário. Os empréstimos estudantis vinham primeiro, depois o aluguel do minúsculo apartamento que eu dividia, com teto vazando e paredes finas como papel, contas de luz, mercado, o passe de ônibus cada mês parecia um sangramento lento, mas aprendi a esticar $1 até ele dobrar. As noites de folga não eram para descansar, mas para trabalhos extras, ajudando em eventos de catering, limpando cozinhas por dinheiro extra, até fazendo babysitting quando podia. Algumas semanas eu achava que a economia nunca faria diferença. Mas eu continuava. Quando amigos compravam roupas novas, eu remendava as minhas. Quando colegas pediam delivery, eu levava as sobras em recipientes reutilizados. Cada sacrifício tinha um propósito. No meu 26º aniversário, assinei os papéis de um bangalô antigo na zona norte de Salem. Não era muito, 2 quartos, um pequeno quintal, tinta descascando na fachada, mas era meu. Pago com cada centavo que lutei para guardar. Lembro de estar na sala vazia, ouvindo o silêncio e percebendo que finalmente havia comprado para mim um tipo de liberdade que ninguém poderia me tirar. Ou pelo menos eu pensava. E agora, com a voz de Sylvie ecoando pelo corredor, aquela liberdade parecia escorregar pelas minhas mãos. Depois daquele primeiro choque, Sylvie começou a aparecer com mais frequência, nunca avisando antes, simplesmente invadindo meus fins de semana como se tivesse direito ao espaço. No começo, ela trazia café ou um saco de compras, se apresentando como alguém atenciosa, mas as conversas sempre acabavam afiadas. Você tem quantos, 27? Disse um sábado, observando o acabamento meio pintado que eu estava fazendo. Você é jovem demais para lidar com tanta responsabilidade. Casas não são como apartamentos, Marina. Elas devoram dinheiro, e você nem faz ideia do que está se metendo. Engoli as palavras que queria dizer, que eu havia trabalhado cada hora por aquele lugar, que contava cada centavo e caminhava na chuva para economizar no ônibus. Em vez disso, me peguei olhando para a tinta lascada no meu pincel, me perguntando se talvez ela tivesse razão. Outras vezes, ela rondava o assunto do meu trabalho. Ainda naquele diner, querida? Quanto tempo acha que vai aguentar assim? E se você ficar doente?
E se algo acontecer? O jeito como ela falava fazia minhas mãos se fecharem em punho, porque eu mesma me fazia essas perguntas tarde da noite, acordada sob o zumbido da geladeira. Quando Daniel, o marido dela, aparecia, ele não se dava ao tom suave. Entrava na sala e anunciava: esse lugar funcionaria melhor se nós ajudássemos a administrá-lo. Você nunca teve uma propriedade antes. Erros custam dinheiro, e poderíamos te poupar disso. Eu ria nervosamente, mas por dentro sentia um vazio se abrir. As visitas deles me deixavam exausta, questionando decisões das quais eu me orgulhara poucos dias antes. O financiamento estava pesado demais para mim? O telhado era pior do que eu imaginava? Eu era egoísta por querer fazer tudo sozinha? Quando eles saíam, eu não me sentia mais dona da minha própria casa. Sentia-me como uma inquilina esperando aprovação. E quando Sylvie enlaçou minha mão na porta, apertando com uma falsa cordialidade, percebi que não sabia se ela oferecia conforto ou apenas apertava mais forte. Numa sexta-feira à noite, cheguei tarde do diner, com as mãos machucadas de tanto esfregar panelas, e notei que o sofá não estava mais onde eu o havia deixado. Estava virado para a janela em vez da televisão. Uma pilha dos meus livros de culinária estava organizada em linha reta sobre a mesa de centro, como se alguém tivesse arrumado para exibição. Meu primeiro pensamento foi que eu estava cansada demais, que talvez tivesse mexido nas coisas e esquecido. Mas na manhã seguinte, a cozinha confirmou a verdade. Meus temperos haviam sido reorganizados em potes iguais. Etiquetas voltadas para a frente, como numa prateleira de loja. Panelas que eu mantinha à mão foram empurradas para armários mais altos. Até minhas canecas de café, cada uma lascada mas preciosa, estavam empilhadas na ordem errada. O ar cheirava levemente ao perfume de Sylvie, aquele que ela usava quando queria parecer impecável. A ficha caiu. Ela estivera dentro da casa sem minha permissão. Verifiquei as portas, mas nada parecia arrombado. Foi quando me lembrei de algo 2 semanas antes. Sylvie havia pedido para correr até o carro e precisava das minhas chaves para pegar algo que havia esquecido. Ela devia ter copiado as chaves então. Quando voltou no fim de semana seguinte, estava toda sorrisos. Você realmente devia me deixar ajudar a manter este lugar organizado. É demais para você sozinha. Ela foi até a cozinha, pegou meu celular do balcão e disse que precisava checar algo para uma receita que me enviaria por mensagem. Mexeu no aparelho por mais tempo do que parecia necessário, rindo quando perguntei o que estava fazendo. Não seja paranoica, Marina. Você é tão nervosa com suas coisas. As palavras dela continuavam ecoando depois que saiu. A casa não parecia mais sólida. Cada vez que eu virava uma esquina, me perguntava o que mais ela havia tocado, o que mais planejava reorganizar. Quis exigir de volta minhas chaves para dizer que aquela era minha casa, não dela. Mas só de pensar na reação dela, meu estômago se revirava. Em vez disso, tranquei a porta atrás dela e fiquei no corredor, olhando para o chaveiro na minha mão, sabendo que aquele já não era mais o único conjunto de chaves. Depois de descobrir a verdade sobre as chaves, parei de confiar na minha própria memória. Cada manhã, antes de sair para o trabalho, começava a tirar fotos com o celular de como o sofá estava posicionado, onde as canecas de café ficavam, a forma como meus sapatos estavam alinhados perto da porta. À noite, comparava as fotos com o que encontrava ao voltar. Alguns dias nada mudava. Outros, um livro desaparecia da estante ou as cortinas estavam amarradas de forma diferente. Anotava tudo em um pequeno caderno espiral que guardava debaixo do colchão. O ato me trazia uma estranha sensação de calma. Se Sylvie queria reescrever minha casa, pelo menos eu teria um registro do rascunho original. Numa noite, depois de um turno duplo, contei para Rosa, a garçonete com quem trabalhava há anos. Estávamos limpando os balcões quando finalmente disse: minha irmã está na minha casa quando eu não estou. Ela copiou minhas chaves. Os olhos de Rosa se estreitaram. Marina, isso não é só drama de família. Isso é invasão. Você precisa de alguém do seu lado. Encolhi os ombros, sem jeito. Quem vai acreditar em mim? É só a palavra dela contra a minha. Mas Rosa não era do tipo que se encolhia. No dia seguinte, ela rabiscou um nome e um número num guardanapo. Whittaker, advogado de imóveis em Portland. Minha prima usou quando o proprietário dela tentou alguma coisa suspeita.
Ligue para ele. Guardei o guardanapo no bolso, virando-o entre os dedos durante todo o turno. A ideia de envolver um advogado me apertava o estômago, mas também parecia uma porta que eu não sabia que podia abrir. Naquela noite, Rosa me surpreendeu de novo. Ela me entregou um chaveiro de latão pequeno, daqueles vendidos em postos de gasolina, com a palavra limites engravada em letras grandes. Coloque a chave da sua casa nele, disse. Assim, toda vez que usar, você lembra de quem é realmente a fechadura. O peso do latão na minha palma era maior do que seu tamanho. Prendi minha chave nele e coloquei no bolso, segurando-a como se pudesse me ancorar contra a tempestade que eu sabia que estava por vir. Era uma tarde cinzenta de domingo quando a batida chegou à minha porta. Abri e encontrei Sylvie na varanda, duas malas ao lado, os filhos se remexendo atrás dela. Daniel estava no pé dos degraus, braços cruzados, observando como um sentinela. Precisamos nos mudar, anunciou Sylvie, passando por mim como se a decisão já estivesse tomada. O proprietário nos deu 3 dias para sair. Não temos para onde ir. Eu a bloqueei antes que atravessasse o limite da porta. Esta é minha casa. Você não pode simplesmente aparecer e decidir que vai morar aqui. O sorriso dela se partiu, substituído pelo tom afiado que eu conhecia muito bem. Marina, não seja egoísta. Somos família. Você tem 2 quartos, e as crianças precisam de um teto. Vai realmente mandá-los embora? As crianças se mexiam desconfortáveis, percebendo a tensão, mas sem compreendê-la. Meu peito se apertou, mas mantive meu posicionamento. Não estou mandando ninguém embora. Estou dizendo que vocês não podem se mudar para cá. Há outras opções. Vocês podem encontrar outro lugar. Pergunte à família do Daniel. Qualquer coisa. Mas não aqui. A voz de Sylvie subiu alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Escute ela. Depois de tudo que fiz por você, depois de tudo que nossa família passou. Ela bateu a porta na cara da própria irmã do outro lado da rua. A senhora Ramírez espiou pelas cortinas, e 2 homens que passeavam com o cachorro diminuíram o passo. Meu rosto queimava, mas forcei-me a encarar o olhar de Sylvie. Você já ultrapassou linhas demais, disse, mantendo a calma. Esta é a minha casa. Não vou deixar você tomar isso. Pela primeira vez, os olhos dela vacilaram, mostrando algo além da surpresa confiante, talvez até medo de que seu teatro não estivesse funcionando. Ela pegou uma das malas, fazendo um gesto brusco para que Daniel e as crianças a seguissem. Isso não acabou, sussurrou, voz baixa, só para mim. Então virou-se e desceu os degraus, suas palavras ecoando nos meus ouvidos muito depois do som do carro desaparecer da rua. Dentro de casa, encostei minhas costas na porta, coração acelerado, sabendo que recusá-la uma vez significava que ela só voltaria mais forte. O próximo confronto não aconteceu na minha varanda. Veio na forma de papéis dobrados empurrados em minhas mãos quando Sylvie apareceu 2 dias depois, convencida e tranquila, como se nada tivesse acontecido entre nós. Olha, disse, doce. Demais doce. Só quero esclarecer as coisas. Desdobrei os papéis. Capturas de tela de mensagens de texto me encaravam, cada uma com meu número estampado. Venha morar comigo, Sylvie. A casa é grande demais para uma pessoa. Traga as crianças. Resolveremos tudo juntos. Minha garganta secou. Essas não eram minhas mensagens. Ela inclinou a cabeça, com pena. Deve ter esquecido. Você está tão estressada com todos esses turnos. Às vezes as pessoas falham. Em seguida, veio outra pilha, recibos de um conjunto de quarto, de uma televisão, até de utensílios de cozinha. Cada compra tinha o número da minha conta bancária, a mesma conta que eu usava com parcimônia, a que eu achava que só eu tinha acesso. De nada, aliás, disse. Fiz melhorias que beneficiam todos nós. O obrigada dela cravou-se no meu peito como um espinho. Depois que ela foi embora, sentei à mesa da cozinha, encarando as evidências de uma vida que eu não havia escolhido. Será que fui descuidada com meu celular? Será que ela adivinhou minha senha? Quanto mais eu pensava, mais se borravam as linhas entre o que eu lembrava e o que talvez tivesse deixado passar. Rumores começaram a chegar até mim através de vizinhos e colegas de trabalho.
A senhora Ramírez perguntou se eu estava bem. Comentou que Sylvie havia dito que eu estava esquecendo das coisas. No diner, um ajudante de garçons brincou sobre eu ter esquecido meu avental 2 vezes na semana passada. Sylvia devia ter ampliado isso também. No fim da semana, me peguei conferindo meu próprio caderno, relendo as linhas que eu tinha escrito só para ter certeza de que eram verdadeiras. Pela primeira vez, me perguntei se talvez ela tivesse razão, se eu estava realmente perdendo o controle de mais coisas do que percebia. Mas quando olhei para o chaveiro de latão que Rosa me dera, frio e sólido na minha mão, soube que não podia deixar essa dúvida ser a palavra final. Carreguei os textos e recibos falsificados até Portland, mãos trêmulas, enquanto os deslizava pela mesa para o Sr. Whittaker. Ele estava calmo, cabelos grisalhos, o tipo de homem que só falava depois de medir cada palavra. Estudou os papéis e então me olhou. Essas mensagens não são genuínas, disse, batendo com a caneta em uma delas. Os metadados não mentem. Há marcas de uma conversa gerada por aplicativo. Se ela apresentar isso no tribunal, podemos desmontar tudo. O nó no meu peito afrouxou um pouco, mas só um pouco. Ela já está espalhando histórias de que você é instável. As pessoas acreditam nela. Por isso você precisa de mais do que apenas sua palavra. Documente tudo: fotos, datas, horários, testemunhas, 2 vizinhos que viram a discussão na varanda, colegas de trabalho que podem comprovar. Tudo importa. Assenti, segurando meu caderno com mais força. E mais uma coisa, continuou. Troque as fechaduras imediatamente. Todas as portas, todas as entradas. Não espere. Naquela noite, mal dormi, imaginando cada som da casa, imaginando Sylvie entrando com sua cópia. Ao amanhecer, faróis varreram meu quintal e uma caminhonete surrada parou diante da casa. O cunhado da Rosa, Mark, saiu com uma caixa de ferramentas. Trabalhou rápido, mãos firmes, passando da porta da frente para o portão dos fundos, depois para a entrada lateral que eu raramente usava. Observei cada fechadura antiga cair em seu balde como peso morto. Quando ele pressionou as novas chaves de latão em minha mão, suas bordas frias e afiadas, senti um lampejo de controle voltar. Você vai querer 3 conjuntos, disse. Um para você, um reserva em algum lugar seguro e outro com alguém de confiança. Coloquei uma no chaveiro que Rosa me dera. A palavra limites brilhava na luz da manhã. Pela primeira vez em semanas, senti a casa se fechar ao meu redor como uma porta finalmente trancada contra a tempestade. Mas eu também sabia que tempestades não desaparecem só porque se fecham as janelas. Às 6 da manhã seguinte, socos bateram na porta da frente com força suficiente para balançar a moldura. Abri e encontrei 2 policiais na varanda. Sylvie estava atrás deles, segurando uma pasta contra o peito, com triunfo nos olhos. Senhora Hale, disse um dos oficiais. Recebemos uma denúncia. Sua irmã alega que você está retendo os pertences dela e impedindo o acesso à propriedade. Sylvie avançou, abrindo a pasta. Ela me convidou para morar aqui. Eu tenho as mensagens de texto. Ela só esquece. Ela entregou aos policiais as mesmas mensagens falsificadas que eu já havia mostrado ao Sr. Whittaker, cada linha pingando com uma versão minha que não existia. Minhas mãos tremiam, mas forcei-me a falar. Isso é falso. Esta casa é minha, e eu nunca dei permissão. Busquei a pasta que havia preparado, a escritura apenas com meu nome, fotos impressas mostrando móveis movidos sem consentimento, e meu caderno cheio de datas e detalhes. Os policiais pareciam descrentes, trocando olhares entre nós quando faróis cortaram o quintal. O Sr. Whittaker saiu do carro, pasta na mão. Cumprimentou os policiais com calma e pediu para examinar as impressões de Sylvie. Isso é fabricado, disse após 1 minuto, apontando para as inconsistências. Os metadados mostram que foi gerado por um aplicativo de terceiros. Se isso avançar, a própria falsificação pode ser processada. Os policiais ficaram tensos. Um se voltou para mim. Você quer que esses itens sejam retirados da casa agora, sob supervisão? Sim, respondi, com a voz mais firme do que esperava. Na hora seguinte, Sylvie e Daniel carregaram suas malas e caixas sob os olhos dos oficiais. O conjunto de quarto que haviam comprado com meu dinheiro roubado também foi retirado. Peça por peça, até que a casa ficou livre da presença deles.
Quando a viatura finalmente se afastou, caiu um silêncio pesado e limpo. Fiquei na janela, o chaveiro de latão quente na minha mão, sabendo que a palavra final ainda não havia sido dita. Na manhã seguinte à saída da polícia, caminhei lentamente por cada cômodo, deixando o silêncio penetrar nos meus ossos. Pela primeira vez em semanas, não havia passos desconhecidos, nenhum perfume no ar, nenhum móvel fora do lugar. Era só eu e a casa pela qual lutei. Não perdi tempo. Ainda naquela semana, entrei com um pedido de ordem de restrição com a ajuda do Sr. Whittaker. A papelada era exaustiva, mas assinei cada página com mão firme. À noite, Mark voltou para instalar uma pequena câmera na porta da frente e outra perto do portão dos fundos. Ver as telas acenderem no meu celular me trouxe um conforto estranho. A casa não era mais terreno aberto. Era minha para proteger. Rosa passou com sacos de terra para plantio, e juntas plantamos margaridas e lavanda ao longo do caminho. Ajoelhei-me na terra, pressionando as raízes no chão, sentindo algo se soltar dentro de mim a cada punhado de terra. Essa era minha linha, traçada em pétalas e caules, minha prova de que a beleza podia crescer mesmo depois da invasão. Quando o jardim ficou pronto, entrei e pendurei o chaveiro de latão que Rosa me dera em um prego na parede da cozinha. A palavra limites brilhava contra a pintura. Fiquei ali por muito tempo, olhando para ele, lembrando de como me sentirá pequena e frágil quando Sylvie cruzou meu limiar pela primeira vez. Agora, aos 27 anos, eu entendia que a independência não era garantida por uma escritura ou por um conjunto de fechaduras. Era uma escolha que eu teria que defender, repetidas vezes. Frágil, sim, mas ainda minha. Quando a liberdade chega cedo demais, você a protege com medo ou com orgulho?